vida tem tanto para oferecer. Nós temos pouco tempo neste planeta. Não perca as coisas boas da vida. Lembre-se de aproveitar cada minuto dela. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje é o dia de cinema e pipoca. Oi, eu sou a Jussara e a memória também mantém a vida. Nossa, que bonitinho, Juju. Muito bom. Olá pessoal, eu sou o Dayan e hoje os cinéfilos vão dar um pulo do outro lado da vida. Oi povo, eu sou o Valdir e vamos de spoiler da vida espiritual. Hoje tem spoiler, galera. Já deu problema isso aqui, vou avisando. Hoje nós temos um episódio especial pra vocês. Nós vamos fazer um bate-papo bem tranquilo, bem divertido, pra dar uma aliviada na tensão aí. Nós vamos falar sobre filmes e a representação sobre a vida após a morte na cultura contemporânea. Basicamente a gente vai falar de filmes. Então curtam aí, deem uma olhada na nossa página lá no Instagram, @ocastdosespíritos. Acho que a gente já desistiu do Twitter, né? A gente tá velho demais pra ficar mexendo no Twitter, eu acho. Então não dá pra alimentar o Twitter, então vão lá no Instagram, curtam lá a nossa página. Se você tá gostando dos episódios, compartilhem. Manda um direct pra gente se tiver alguma sugestão, pergunta, dúvida. Se quiser reclamar também pode. Fiquem absolutamente à vontade. Nós temos um projeto aqui, muita gente tem mandado mensagens pra gente sobre o YouTube. Então, nós já temos aqui em andamento um plano para lançar os nossos áudios no YouTube, ok? Então, acho que até o fim do mês de maio a gente vai conseguir entregar essa novidade para vocês. Hoje o nosso tema, então, como eu disse antes, é filmes e representações sobre a vida após a morte. Nós vamos começar fazendo uma breve resenha de alguns filmes que todo mundo viu. Como o Valdir disse mais cedo, vai ter spoiler. Então, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou sempre anunciar o filme mais importante a respeito do qual a gente vai comentar. Se você já viu, você segue. Se você não viu o filme e não quer estragar a sua experiência, dá um pause, pula pro próximo ou para de ouvir o episódio. Vai lá tentar recuperar o filme que você deixou na sua lista para trás e volta aqui para curtir com a gente, tá bom? Vamos lá então. O que você está fazendo? O que você está fazendo, rapaz? Como assim? Tá querendo mover isso com o dedo? Não pode empurrar isso com o dedo. Você está morto. Está tudo em sua mente. O seu problema é que ainda pensa que está vivo. Acha que está usando estas roupas? Acha que está em pé neste chão? Besteira! Você não tem mais um corpo, meu filho. Agora está tudo aqui. Se quer mover alguma coisa, tem que movê-la com a sua mente. Tem que se concentrar, ouviu o que eu estou dizendo? Como? Como você se concentra? Eu sei lá como se concentra. Apenas concentre-se. Bom, galera, então para começar, eu acho que a gente não tinha como fugir do maior clichê de todos os tempos, né? Eu acho que não deve ter filme mais representativo do nosso tema do que Ghost. Ghost, o amor além da vida. Eu acho que não é esse o subtítulo do Ghost, não. É Amor Além da Vida? É sim, Ghost, o amor além da vida. É, na sessão da tarde era esse o subtítulo. Amor Além da Vida não, não é outro filme? Eu acho que é, peraí gente, deixa eu procurar aqui no Google. Não, existe o outro filme, Amor Além da Vida, mas eu acho que... Vixe, será que é eu isso? Achei que era Ghost do outro lado da vida. Ah, é isso mesmo. Mas não custa nada conferir, eu não lembro agora, realmente. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui com um filme que talvez seja o maior representante do conjunto de ideias que a gente quer abordar, né? Um mega sucesso dos anos 90, pro pessoal aí que já passou dos 40, né? Né, Dayan, né, Juju? Não. A gente viveu... Não? Jamais, gente. Enfim, não vai dizer aqui no cast que se apaixonou pela Demi Moore nem por Patrick Swayze, né? Isso não é o tema do nosso... Vou voltar ao que interessa. Ghost, do outro lado da vida, 1990, um mega sucesso de bilheteria. Na opinião de muita gente, até hoje, o filme maior responsável por popularizar vários aspectos do debate que a gente quer conduzir hoje, né? Vocês se lembram do filme? O filme conta a história dos pais do Batman? Não, na verdade era um casal, né? Um jovem casal que também está saindo do teatro e que também sofreu uma tragédia saindo do teatro num beco, né? Uhum.
É um assalto que não era um assalto, como no caso dos pais do Batman, que também era um assalto que não era um assalto. E aí o Sam acaba, então, esfaqueado e morto. É muito interessante no filme, vocês se lembram, porque ele sai correndo atrás da pessoa que o ataca, e quando ele volta, ele vê o próprio corpo ensanguentado no chão e a namorada chorando, já o corpo sem vida, né? Na história, o Sam, em espírito fora do corpo, sofre porque não consegue se comunicar com a sua namorada, né? A sua namorida. Ele tinha acabado de se mudar para um belo apartamento, né? Com a Demi Moore, é o Patrick Swayze, e a Demi Moore. Muito bem. O que a gente vê ao longo do filme? A gente vê o drama do Sam tentando se comunicar até encontrar uma médium. A Oda Mae Brown fez papel da grande Whoopi Goldberg. Ela ganhou o Oscar por causa desse papel. O Valdir tem opiniões muito interessantes sobre a natureza do relacionamento entre o Sam e a Oda Mae, né? No filme a ideia é que eles formem um laço de amizade, é tudo muito bonito, porque ela mesma é uma espécie de charlatã, que aos poucos descobre que é uma médium de verdade, e passa inclusive por uma crise moral com relação ao problema do dinheiro, que a gente pode abordar depois também, né? Que é bem interessante, aliás, um tema super contemporâneo no espiritismo, né? Mediunidade e dinheiro. Então, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa rodada de discussões. O Sam consegue se comunicar com a namorada, existe o reconhecimento da vida após a morte, ele aprende aos pouquinhos a lidar com o fato de que as pessoas não têm consciência da existência dele, não conseguem sentir a presença dele, aos poucos ele vai desenvolvendo uma forma de se comunicar com as pessoas, e aí, o fim, tem um drama, porque ele percebe que foi assassinado a mando daquele que seria seu melhor amigo por disputas comerciais na empresa, né? Aí já entramos ali naquela coisa bem hollywoodiana de tem que ter uma perseguiçãozinha, né? Comédia romântica que não tem uma perseguiçãozinha, né? E não termina em morte também não é uma comédia romântica, né? O que é que vocês acham? Gostaram do Ghost? Ficou bem lembrado na memória? Vale a pena? O filme tem muito a contribuir para a discussão sobre o espiritismo, sim ou não? O que é que vocês acham? Olha, além de ser um bom filme, eu lembro que eu assisti, eu era bem novinho, eu sou bem novinho ainda, eu gostei muito, foi meu primeiro contato, até eu nem era espírita na época, e depois que eu entrei, né, pro movimento, passei a participar do movimento, assisti o filme de novo. O que é que me chamou a atenção é que o filme ele tem muitas boas representações daquilo que a gente concebe no espiritismo. Eu achei muito bacana. A questão, por exemplo, logo na cena inicial, né? Então é um spoilerzinho só de leve. Quando ele corre atrás do seu assassino, do rapaz que teria atirado nele, e não consegue alcançá-lo, né? E ele volta indignado ali para junto da Molly, que é o nome da personagem ali, da Demi Moore. Ele vê o corpo dele caído no chão, ali nos braços dela, ensanguentado. Então ele fica perturbado com aquela situação, porque ele estava vivendo uma realidade já distinta, né? Então, na verdade, a cena mostra ele já desencarnado, correndo, mas atrás do atirador. Mas ele mesmo sequer se deu conta desse processo. Então é um choque essa descoberta. Então essa é uma representação bastante interessante, porque nós temos, né, até para quem participa de mediúnica sabe como funciona essa questão da dúvida do espírito, às vezes não saber que ele está desencarnado e ele continuar praticando atos como se ainda encarnado estivesse. Um outro bem interessante é o despertar da mediunidade, por exemplo, da Oda Mae, porque ali, como o Rodolfo já colocou no início, ela era ainda uma charlatã, vivia ali da enganação das pessoas, como se recebesse os espíritos e tal. E um belo dia, o Sam, né, ele tá passando ali na frente do que seria o estúdio dela e entra. E ele começa a falar exatamente criticando o charlatanismo dela e ela ouve. Então no filme dá a entender que a partir dali houve esse despertar, né, da mediunidade dela, e ele passa a insistir e querer comunicar com ela. A gente não fala muito disso no espiritismo, mas ela, e no filme, tem essa informação bem interessante que eu achei, porque ela fala que ela nunca teve isso, mas que na família dela tinha, que o pai dela era médium. É uma coisa que a gente não conversa, mas a mediunidade, ela tem um aspecto genético envolvido, porque a mediunidade, ela não é do espírito, ela é do corpo, e tudo que é do corpo passa de corpo para corpo. Então há um componente genético que a gente não costuma trabalhar dentro do espiritismo, né? Mas me parece não pode ser
ignorado, e o filme traz essa pequena lembrança. E para fechar aqui, o que eu acho mais interessante é essa representação do Sam, que ele continua sendo ele mesmo. Ele desencarna, ele não virou um demônio e ele não virou um anjo. Ele continuou sendo exatamente a mesma pessoa, com as mesmas paixões, as mesmas fraquezas, mas também com as mesmas virtudes. E aí, portanto, durante o filme, ele vai praticando determinados atos que nós poderíamos enquadrar, né? Ora como atos de benevolência, ora como atos de obsessão, quando ele fica ali perturbando a Oda May para que ela, né, o ajude nessa jornada dele aí de aprendizado. Ele age no filme, né, desencarnado do mesmo modo que ele agiria diante daquele quadro que se apresentou para ele, como se ele tivesse encarnado. Então acho que esse é um aspecto bastante importante que a gente não perde, né? Apenas pelo fato de desencarnar, a nossa personalidade, quem nós somos e o modo como nós agimos. Para mim essa aí é a melhor, inclusive a sacada do filme é essa. Nem troca de roupa imediatamente depois da morte, né? É uma das coisas que a gente mais ensina no espiritismo e que provavelmente é uma das coisas mais, abre aspas, assustadoras, né? A vida após a morte é igual à vida que a gente tem aqui em quase tudo, né? Então, isso também é muito decepcionante pra mim, Rodolfo, porque, sinceramente, no meu auge dos 11 anos, eu pensava que ia ser uma parada totalmente diferente. Inclusive, quando nós formos depois falar do Soul, eu me identifico um pouco com a 22. Mas isso a gente fala depois, né? Mas enfim, foi uma coisa assim pra mim muito complicada. Assim, cara, tu vai desencarnar, assim, lógico, você vai ampliar a tua percepção, você vai conseguir compreender algumas coisas de modo diferente, veja. Mas também isso vai depender de espírito para espírito, né? Pessoa para pessoa. Mas, de modo geral, você tem uma ampliação aí do teu entendimento. Só que, cara, tu não vai mudar. Tu não vira anjo, você não vira demônio. E no caso ali do Sam, eu achei até que ele conseguiu ali, foi muito racional. Teve um momento inicial ali de confusão, pô, o que tá acontecendo? Que parada é essa? Como é que meu corpo tá ali, eu tô aqui, minha mulher tá chorando e eu não posso abraçá-la, tocá-la, enfim. Mas mesmo assim, ele conseguiu manter um padrão energético tranquilo, e aí ele começou, porra, eu tenho que dar um jeito, descobrir o que aconteceu e proteger aqueles que eu gosto, porque alguma coisa deu errado. E aí é onde ele começa a vagar pela cidade, pelo metrô, enfim. E acaba chegando lá na Oda. E é interessante isso, porque o sujeito ali, ele tá totalmente, não é interesseiro, mas ele tem as suas buscas pessoais. E, meu amigo, quando ele consegue perceber que a personagem da Whoopi, ela utiliza daquela mediunidade sem saber, meio ali, meio aqui, é uma charlatã nesse sentido, mas de fato ela é uma médium. E quando ele percebe que ela é uma médium, meu amigo, ele é obsessor. Ele vira o obsessor dela, fica obsediando essa mulher até que ela, então, faça o que ele quer. Né? Eu acho que nesse ponto aí a minha percepção é um pouco parecida com o do Valdir. Mas ele não é um cara do mal, né? Ele não é um cara do mal, né? Aliás, um dos maiores erros que a gente, mesmo os espíritas mais antigos, né, ficam repetindo, né? Então, obsessor, ele é uma pessoa comum defendendo seus interesses, né? Porque se a gente fosse olhar para o mundo em que a gente vive, quem não seria um obsessor um do outro, né? Então, assim, né, a gente estabelece relações no mundo para defender nossos interesses em todos os sentidos. Família, trabalho, sociedade, né, Valdir? Acho que em todos os pontos. Eu acho que ele cruza uma linha impossível. Ele planeja um jeito de um amigo ser assassinado por vingança. É algo que geralmente se passa por alto na hora que as pessoas estão refletindo sobre o filme. Quando ele resolve levar a Whoopi Goldberg para o banco, para ela sacar o dinheiro, para ela se livrar do dinheiro e etc. Ele está no que diria lá no direito criminal americano, ele está fazendo uma premeditação de um assassinato, que era a única coisa óbvia que iria acontecer com um amigo quando o cara sumisse com o dinheiro dos traficantes. Aquilo foi um assassinato premeditado. Tá dizendo que ele arquitetou uma vingança. Ele planejou um assassinato. A vingança sim, mas o problema é que a consequência, né, de dar esse troco seria inevitavelmente
o assassinato do outro. É isso que o Valdir tá falando. Gente, vocês estão acabando com o filme. Parem com isso, que coisa. Tá fazendo uma análise aqui, né, da realidade do filme. Você que tem mais de 40 anos, não veja o filme de novo, porque né, é uma coisa meio... causa uma desilusão, assim, pensar assim. Causa desilusão, Valdir. Assim, a memória que eu tenho é tão bonita. E você faz um negócio desse, cara. Jussara, você tava apaixonada pelo Patrick Swayze. Não. Você Eu ouvia tinha aquela outras música paixões. e ficava sonhando com o seu futuro casamento, com a sua vida feliz, com um loft em Nova York, com olhar pela janela aquelas manhãs lindas. Não tem como culpar a pessoa de uma coisa dessa. Eu fiquei sonhando com a Demi Moore há muito tempo também, com loft em Nova York, etc. Eu queria morrer. Aliás, Dayan, a Dayan não é facada, é tiro, né, Dayan? Eu falamos facada de tiro. novo, né? Então, De beleza. novo? Eu De deixei novo. passar, mas foi tiro. Foi tiro. Mas os pais do Batman também foi tiro, né? Mas depende da versão. Mas enfim, Jussara, é uma desilusão. Então o Sam não é tão gente boa assim, né? Não é, e assim, nesse ponto que eu achei engraçado. O amigo dele era um sujeito bem mau caráter, morre e as sombras vieram buscar o cara, né? Levaram o cara pros infernos. O Sam, depois de conseguir planejar o assassinato em vingança do amigo, o caminho do além iluminado se abre pra ele ser feliz. Eu achei isso revoltante quando o filme acabou. É, mas é a teoria do Gasparzinho. Ele tinha problemas não resolvidos, resolveu, ele pode ir pra luz. Essa parte não é uma boa representação, mas enfim. Não, só mais uma coisa que eu também não gosto no filme. Você me fez ver o filme depois de 30 anos e eu tinha as mesmas memórias românticas da Jussara. E já que você destruiu minhas memórias, eu vou destruir a do ouvinte. Não tem espíritos nesse mundo que ele morre. Não tem ninguém. Ele encontra um no hospital que conta pra ele que ele morreu e que ele deu sorte de não ser a sombra que foi buscá-lo. E o velhinho lá tava esperando alguém que era a mulher dele morrer, porque ela não largava o corpo, não largava o osso. Aham. É verdade. Aí tinha a fila de espíritos junto da Whoopi Goldberg lá, que é, sei lá, uns 5 ou 6. Aliás, a melhor parte do filme, na minha opinião, acontece na sala dela, que é quando o cara incorpora a força, e aí ela se livra do cara e o cara tá lá acabado energeticamente. O cara tá lá se arrastando pelo chão pra conseguir alguma coisa. Essa foi a melhor parte do filme. E aí ele encontra o amigo do Dayan no metrô lá, o cara que o Dayan tinha curiosidade pra saber como é que funcionava, pra intervir no mundo material e tal. Acabou. O maquinista do Não tem Matrix, espírito o nesse mundo. maquinista do Matrix Reloaded, né? Não tem espírito no filme. Tem pouquinho. Cada um tá cuidando da sua vida. Bom, acho que a gente falou muito então do que no filme é mais próximo do que o espiritismo mostra, né? Por exemplo, a representação da mediunidade é bem legal. Isso que você falou, né? O espírito tá ali esgotado, né? Carente de fluidos animais ou vitalizados para ele poder se manifestar com maior consciência, né? Então, o filme tem uma boa representação da mediunidade, o filme tem uma boa representação do próprio estado mental e semimaterial do Sam na vida após a morte, né? Então ele tá com a mesma roupa, ele sente saudade, ele é a mesma pessoa, como a gente falou. O que é menos espírita no que eles representam no filme? Ir para a luz, por exemplo, é pouco espírita, né? É zero espírita. Cara, eu não sei se isso é pouco espírita, não, mas olha só, eu acho que o que é menos espírita é ele batendo no amigo dele no apartamento quando o cara invade pra ir atrás da esposa dele. Porque, a princípio, ela não é médium, né? E o cara parece não ser também. Então, como é que ele ia conseguir intervir naquele ambiente físico? Eu acho que isso é o menos espírita. Ele sair na porrada com o cara dentro do apartamento. De onde ele vai tirar fluido ali, né? Num loft em Manhattan. Não dá nem pra ir na florestinha ali do lado, procurar uns bichinhos. Bom, se tava em frente ao Central Park, ainda tem uma floresta, né? Não tem floresta nenhuma no Central Park, não. Um bosquezinho é um jardinzinho bem cuidado, né? É um bosquezinho no máximo. O Valdir lembrou de um aspecto importante. Eu acho que esse aspecto é bastante maneiro. Porque quando ele está com ela, tem aquela... Ah, não, mas a Oda May tá presente, que é a cena da moedinha, né? Ela tá presente. É a cena da moedinha. A cena da moedinha, ninguém vai... Vocês não vão atacar a cena da moedinha, né? Não. É que eu ia falar porque dentro do apartamento tava ele e ela, mas a Oda tava do lado de fora. Ela tava ali na cena, né? No ambiente. Então, realmente, essa questão dessa interação física que ele acaba fazendo, no metrô, por exemplo, quando o espírito está ensinando ele a bater no O maquinista né? do Matrix. Do Matrix, de Pepsi, só estão os dois batendo. Então, ali seria antidoutrinário. Para que o ouvinte entenda, assim, simplificando bastante, vamos ter episódios à frente para tratar disso, né? Esses efeitos físicos, por premissa, na teoria do espiritismo, só são possíveis mediante a intermediação de médiums
ou naturalmente, da presença de fluidos materiais ou semimateriais, né? O espírito por si mesmo não vai sair por aí dando tapa em placa ou chutando a lixeira, porque ele está desencarnado. Então, para ele conseguir fazer isso, esses fenômenos só são concebíveis via mediunidade, né? Por isso que os meninos estão dizendo, não tinha ninguém ali, não era um ambiente que se podia conceber a presença dos fluidos que servem de intermédio para que o espírito possa agir no mundo material, né? Daí o Sen sair derrubando coisas na casa, né? Dá um tapão aqui, derruba ali e tal. Não é tão simples. Eu conheço alguém que viveu numa casa em que as portas batiam, os armários batiam, caíam umas coisas. Então, o problema, inclusive, deve ser a pessoa que vivia lá. Porque ela era, inclusive, o meio para que o espírito desencarnado pudesse fazer isso, né? Então essa é uma parte muito interessante desse assunto, mas a gente vai discutir mais sobre isso no episódio 2 dessa série que a gente está começando hoje, ok? Fechamos Ghost, acho que é uma lembrança bacana, a gente recomenda, vai lá, assista o filme de novo, desiluda-se por você Com mesmo. certeza. Mas o filme continua encantador nas nossas lembranças, né, Ju? 2 estrelinhas, né, Valdir? Daqui a pouco a gente vai criar o ranking anti-espiritismo, né? Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Quando acordado? Gente morta? Em caixões? Túmulos? Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda parte. Bom, o segundo filme da nossa lista não podia deixar de ser talvez o maior sucesso de todos os tempos. E para que o nosso ouvinte saiba, a gente está regravando o episódio que a gente tem problema com o negócio do spoiler. Não pode dar spoiler. E se for dar spoiler do Sexto Sentido, pare a gravação se você não viu. Ok? Você viu? Porque todo mundo viu, claro. Não, você não viu, então pare, vá lá assistir o filme e volte, ok? Então, spoiler alert, 3, 2, 1, o Bruce Willis morreu também. Ok? Todo mundo sabe que ele morreu. Ai, não faz isso! Uma observação, não foi necessariamente questão dos spoilers, foi azedume. Esse foi o problema, tá? Fico só nisso. Foi spoiler, sim, porque eu sou contra dar spoiler mesmo de filme antigo. Mas eu sou razoável, então a gente concorda com o que a gente combinou. Vamos pro que interessa. O Bruce Willis é um profissional da saúde mental e ele cuida de crianças com problemas. Volta pra casa depois de uma premiação, né? Ele recebe um prêmio da prefeitura da cidade. E nós estamos em Philly, né? Sempre na Filadélfia, né? Onde os filmes do Night Shyamalan são ambientados em sua maioria, né? E ele encontra no banheiro da suíte um ex-paciente, né? Então o filme começa com o médico recebendo um tiro. Tinha gente que depois de assistir 3 vezes, eu vi logo de cara que ele estava morto, né? Mentira, ninguém viu. Foi muito bem feito o filme, né? Ele está morto, mas não sabe, né? Como no Ghost. E ele vai ter uma relação com o Joe Osment, o garotinho que ficou famoso, o maior bordão de todos os tempos na área, né? Eu vejo gente morta. Então o garotinho é médium e vê gente morta e se relaciona com gente morta também sem distinguir se estão vivos ou não, até aprender a fazer isso. Então, um tá morto e conversa com o que tá vivo sem perceber que tá morto. Um tá vivo, conversa com quem tá morto sem perceber que quem tá morto não tá vivo. É muito legal o filme. Mas é exatamente isso aí mesmo. Eu até anotei. Porque foi a minha percepção. O que eu acho bacana no filme? Primeiro, ele retrata uma coisa que também no espiritismo se fala muito pouco, que é a mediunidade na infância. Como não existe mesa mediúnica ou trabalho mediúnico para criança, a gente não trata disso realmente com seriedade dentro do centro espírita. Então, sabe-se que é possível a eclosão da mediunidade, né, em tenra idade,
mas não se dá o mesmo tratamento que se daria, por exemplo, a partir dali da adolescência e da vida adulta, que seria um encaminhamento para o estudo e, quem sabe, para o trabalho. Então eu achei muito bacana isso, porque o menino tem um intercâmbio muito intenso, né? O filme deixa transparecer que ele tem uma mediunidade muito poderosa e, portanto, ele tem esse contato muito direto. E o outro aspecto foi exatamente isso. É a descoberta da possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados por desencarnados e encarnados. Porque o médico, ele tá morto, mas ele não tá ligado que ele pode falar com quem tá vivo. E o menino que tá vivo também não sabia da possibilidade de conversar com quem tá morto. Então eles vão descobrindo, né, durante o filme, essa possibilidade. Então eu achei legal. Não é porque eu tô morto ou eu desencarnei que eu já tenho a consciência de que eu posso me comunicar com alguém que está encarnado. Então eu achei essa representação do filme, né, essa pegada do filme, eu achei muito bacana. Eu acho tudo no filme maravilhoso. Eu acho a estética do filme, a forma como ele conduz as entrelinhas do filme, as câmeras, não, sem falar no plot twist que tem no final, que é de fato o que leva o filme, todo esse detalhe que ele vai trabalhando, que é essa descoberta, tanto pro menininho quanto pro psiquiatra, dessa interação entre esses dois mundos. E o que é muito legal é que, assim, o guri sempre soube que o sujeito estava morto. Sempre. Só que ele, durante todo o filme, ele sutilmente vai dando pistas para aquele espírito, que é o médico, perceber o seu estado. Ele não vai simplesmente chuta o balde, querido, tu tá me ajudando, mas eu também vou te ajudar, porque você tá morto. E essa construção desse personagem, do garotinho, é extremamente interessante pra mim por conta disso. Da criança tem uma percepção, sabe que alguma coisa existe de diferente nela, não sabe ainda como controlar, não sabe como trabalhar as suas possibilidades mediúnicas e como vai construindo essa relação. Para mim, o que talvez tenha complicado um pouco é uma mensagem que pode ser que para alguns seja levado, que é do seguinte: olha, nego, se tu é médium, tu trabalha para morto. E não é isso. Você não vai ficar 24 horas a serviço da espiritualidade nesse tipo de atividade. Então, assim, às vezes transparece, o espírito chegou perto do menino e olha, tua missão agora é essa, você vai levar, vai até a casa do meu pai, como da menininha, né? Vai até a casa do meu pai, vai pegar uma caixinha, vai pegar não sei o quê, pra mostrar que, na verdade, eu fui assassinada pela minha madrasta. Porque em alguns momentos parece que ele tá cumprindo missões e que ele se vê obrigado a cumprir isso. E a relação entre médium e espíritos e a mediunidade não é assim, né? Não pode ser assim. Um outro detalhe também que pra mim eu achei também muito legal, muito bonito, é que, ao que tudo parece, o Bruce Willis, entre aspas, tá? Ele consegue se redimir por meio desse garoto vivo que tem esses problemas relacionados à mediunidade em relação àquele outro que o assassinou. Porque eu não sei se vocês lembram, mas tem uma parte do filme onde fica meio no ar que, quando ele foi tratar aquele outro paciente, aquele outro jovem que vem no futuro a assassiná-lo, que ele teria sido negligente com ele, né? Ele teria sido... Não é só negligente. Ele não teria ouvido algumas questões que eram: eu ouço vozes, alguém me dá ordem. Ah, tá. Ele teria negligenciado esse ponto em específico. O ponto da, vamos dizer assim, da espiritualidade fica no ar. Porra, será que aquele gurizinho também não era um Joey Osman, que depois ele, enquanto espírito, vai ajudar? Cara, eu achei uma sacada muito interessante ter deixado isso no ar. Enfim, eu sou fã incondicional do diretor, até nas coisas meio ruins que ele faz, eu gosto. E eu acho esse filme, o que, vamos dizer assim, chegou mais próximo do que a gente tem... né? O filme paradigmático. Isso, o que a gente tem mais próximo no espiritismo para trabalhar e explicar, sem coisa hollywoodiana, de luz no céu aparecendo e eu caminhando pra luz como é no Ghost, pra mim, o Sexto Sentido, ele representa isso muito bem, cara. Eu gosto de uma abordagem muito natural que ele dá para o fato de que as crianças têm uma proximidade com o mundo espiritual, com a realidade espiritual. E uma
proximidade bastante natural. Então, o amigo invisível, o amigo imaginário, etc., é uma realidade em uma quantidade muito grande de casas. As pessoas, às vezes, tendem a imaginar que é apenas uma relação fantasiosa da criança, e eventualmente é mesmo, mas também pode ser essa proximidade com o mundo espiritual que ainda é bastante presente na experiência infantil. Então, isso eu acho que é o que mais me agrada no filme como um todo. Ele é uma delícia de assistir, é um filme que fez merecidamente muito sucesso, mas atendo-se ao nosso ponto de hoje, eu diria isso, que a facilidade, a naturalidade com que a criança realiza esse intercâmbio com o mundo espiritual, com que ela vive uma realidade com os espíritos. Isso me agrada muito no filme. Considerando representação da vida após a morte, muito parecido nesse ponto, então, com Ghost, né? O psicólogo infantil, né? No filme o nome dele é Malcolm Crowe, né? E o Ray Osment é o Cole Sear. Enfim, o médico, o Dr. Malcolm, ele é a mesma pessoa, né? Ele é literalmente a mesma pessoa, né? É engraçado que uma das perguntas que na época mais faziam pra gente era o que acontecia com ele quando a gente não tava olhando, né? Pra onde ele ia depois que ele deixava de atender o menino, né? A gente reviu uns tempos desses com as crianças aqui, e minha filha ficou indignada com o final, né? Que a molecada de hoje já se acha muito esperta, né? Assiste um monte de séries, animes, acha que já sabe... Plot twist é um termo que tá na boca de criança de 7, 8 anos hoje, né? Essas viradas no final... Eles ficaram indignados de terem sido pegos nessa coisa de velho, né? Eu falei, vocês caíram nessa conversa fiada dos anos 90. Eu falei, você acabou de cair de novo e não percebeu nada também. Quando ele volta, o filme volta depois do assassinato, né? Que a gente não sabe o que é assassinato, ele tá sentado num banco esperando pra ir na casa, né? Então assim, a gente pergunta, bicho, peraí, pra onde ele foi? Nos intervalos, né? O que ele tava fazendo? Eu acho que esse é um dos limites, a gente vai seguir aqui com mais 2, 3 filmes. Esse é um dos grandes limites dessas representações, né? Sobretudo na cultura ocidental não espírita, claro. Como é que é a vida espiritual? Porque no Ghost e no Sexto Sentido não tem a vida espiritual. Quer dizer, a vida espiritual é o morto na cidade em que ele vivia do mesmo jeito. Não tem nenhuma mudança. Então a gente não sabe para onde ele ia nos intervalos das consultas. Mas não deixa de ser intrigante o fato de que mentalmente agora ele é um doente, de certo modo, né? Ele passa por um período de perturbação, afinal ele não sabe do próprio estado. Então aí o diretor, o Shyamalan, consegue cobrir essa lacuna. O sujeito pode ter ficado ali naquela casa, né? Ou voltado para casa da ex-esposa, né? E ficado lá, como no final acontece, né? Porque no filme também você não pode mostrar tudo. Você tem tomadas, você tem takes. Você entrega o jogo. Então, assim, mas eu acho que pelo decorrer do filme, pra mim ficou muito claro. Ele se considerava vivo, e por se considerar vivo, ele provavelmente ia pro consultório dele, atendia aquele menino que, assim, o que transparece é que aquele foi um trabalho entregue pra ele. Ele não lembra muito bem como aconteceu, mas ele sabe que tá, entre aspas, numa missão. Nesse filme não tem outros espíritos também, né? Não tem, né? Então ele vai direcionar e provavelmente, voltava pra casa. E as cenas que são feitas dele, na casa dele, com a esposa, são extremamente interessantes, porque você não percebe. É um casal em crise. Não se fala, não se olha no olho. É muito fácil de você engolir essa... Quantos casais não se identificaram, né? Eu também não falei com a minha mulher nos últimos 6 meses. A gente jantou sem conversar. Eu cheguei do trabalho, ela já tinha ido dormir, ou vice-versa. Uhum. Fiquei até tarde ali no escritório. Quando ela levantou, eu fui dormir mais tarde. Só deitei do lado dela, mas a gente não teve contato nenhum. Quem é que acorda de manhã cedo e sai dizendo bom dia e se abraçando, né? Vai pro teu canto que eu preciso correr pro meu trabalho, né? São mortos se relacionando, né? Não deixa de ser uma metáfora interessante, né? Muito casamento é um casamento de vivo com morto, né? Nesse sentido. Outro ponto que eu ia dizer era o lance da fumacinha. Lembram da fumacinha? Isso é hollywoodiano, né? Isso é não espírita, né? Ah, sim, a fumacinha. Quando tem um espírito por perto, fica mais gelado. Não aqui em Rondônia. Aqui em Rondônia não fica, não. Não, mas eu acho que, de repente, para as pessoas que não têm, vamos dizer assim, nessas tradições espiritualistas, um contato maior, foi uma forma dele tentar demonstrar como haveria uma modificação vibratória. Fluidos também, né? Fluidos, para uma representação dos fluidos, né? Isso.
Entendeu? Foi uma tentativa de fazer essa representação. O filme é massa, o filme é fantástico. Vale ser visto, revisto muitas vezes, né? Não, e fora a atuação da Toni Collette, né? Que ela depois agora, com Hereditário, ela é uma atriz excepcional, gente. Acho que fez também Miss Sunshine, a pequena Miss Sunshine. Mas ela é uma atriz espetacular. O que a gente não tinha muita consciência até esse filme era de que o Bruce Willis podia ser mais do que tiro, bomba e porrada, né? Cara, a gente tinha visto A Gata e o Rato, a gente sabia que ele era um ótimo ator, né? Mas a gente não sabia que ele podia enveredar por aí. E ele seguiu em frente, né? Seguiu fazendo ótimos filmes de drama e tal, foi bem legal. Foi um escândalo, né? Esse filme rendeu $1 bilhão, é impressionante, assim. Um filme... O grande ano de 1999, né? O ano de Matrix, O Clube da Luta, O Sexto Sentido e um monte de outros filmes legais. Chris Aine morreu. Ela se matou. Foi uma coisa que eu nunca esperei que acontecesse. Como eu disse, não nos conhece. Isso não é um risco inerente às almas gêmeas? Uma não é nada sem a outra. Mas ela está bem. Sabe? Porque a dor dela acabou. Você não entendeu. Ela não vai se prender à vida como eu. Você não está entendendo. Quando eu vou vê-la? Nunca. Você nunca vai vê-la. Ela é uma suicida. Os suicidas vão para outro lugar. Por que estou castigando ela? Não é um castigo. Ela sofreu muito. Não há juízes ou crimes aqui. Todo mundo é exatamente igual. É só a realidade, o modo como as coisas são. E a realidade é que os suicidas vão pro inferno? Não tem julgamento nenhum nisso. Bom, mas vamos voltar aqui pro nosso tema. Na nossa lista, seguindo a nossa lista, o terceiro filme sobre o qual a gente vai falar é Amor Além da Vida. Amor Além da Vida é de um ano antes do Sexto Sentido. O Sexto Sentido é muito parecido com Ghost em vários sentidos. O Amor Além da Vida já é um filme um tanto mais, digamos assim, sobre vários aspectos complexo, né, com Robin Williams. Por quê? Porque ele é um filme que se dá o trabalho de representar o mundo espiritual, né? Que é um passo que vai além aqui na nossa sequência de filmes em busca da representação da vida após a morte, né? O filme conta a história de uma família feliz, né? Chefiada pela Annie e pelo Chris Nielsen, que é o Robin Williams, né? E os filhos morrem num acidente e a esposa fica muito abalada com o acontecimento, né? Alguns anos depois, o Chris morre em outro acidente. E a alma dele vai pro paraíso. Lá ele tem um monte de surpresas, inclusive a gente vai... Atenção, spoilers, se você não viu e tem interesse em assistir o filme, pare agora, assista e volte depois, ok? Entre as muitas surpresas que a gente vai descobrir ao longo do filme é que ele reencontra os filhos, mas ele também fica sabendo que a esposa, bom, depois de tantas tragédias, comete suicídio. E aí então tem... a jornada do indivíduo que se descobre na vida após a morte, preocupado com os familiares que ficaram para trás, e a busca pela alma da esposa. Valdir, eu acho que desses filmes todos, esse foi o que você gostou mais em termos espíritas, né? O que você achou? Eu acho que esse filme é extremamente desvalorizado pelos espíritas. Fizeram aquela coisa horrorosa chamada Nosso Lar. Uma das coisas mais tenebrosas que já passou num cinema nacional, assim. Terrível, 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 terrível. Quando você tem um Amor Além da Vida que é muito mais hábil para representar o mundo espiritual por inúmeras coisas, mas e muitas, assim, mas distante de uma forma inacreditável. Eu gostaria, por exemplo, de ressaltar 2 aspectos que para mim são essenciais na hora que nós tratamos do Amor Além da Vida. O primeiro é a forma como a vontade do espírito acaba moldando a realidade onde ele está. Muita gente olhou isso no filme e achou fantasioso, né? Ele molda ao seu redor um jardim florido, como que a esposa estava pintando, etc. e tal. Mas se você voltar na obra do André Luiz e na obra da Ivone, você vai ter passagens em que os espíritos moldam a realidade e enxergam a realidade que é aquela que está na sua mente. É muito incrível o que acontece no Amor Além da Vida a partir
das obras mais clássicas e mais antigas do espiritismo. E a segunda, que é uma parte que os espíritas também desconsideram em grande nível no filme, e que para mim é a melhor representação já feita e imaginada no mundo espiritual. Elas aparentam e se comportam conforme quem elas acham que são. Então tem gente andando com fraque dos anos 1800, tem gente com vestidão dos anos 1700, tem gente vestida de jeito normal, gente andando com aquelas bicicletas da Paris da Belle Époque. Então tem de tudo. É perfeito, as pessoas estão ali vivendo como elas gostariam. Veja, há um espírito muito admirado pelos espíritas que se veste como um senador romano. Não há muito motivo para a gente achar que o mundo espiritual que a gente encontraria é um mundo de gente apenas usando jeans, camiseta e tênis. Com batas esvoaçantes. Ou com papel machê em volta, como lá no nosso lar, né? Uma coisa assim, meio circense, sabe? Não precisa ser isso. As pessoas podem estar como elas são normalmente. Tipo, o Dayan vai estar de terno, gravata e sapato, como ele tá frequentemente. Égua, tem outro Dayan aí que você conhece? Nesse momento eu tô de cueca e sem camisa, não entendi. Vocês vão me achar não, assim mas só do lado de lá. Tênis, chinelo de dedo e no máximo uma camisa pra não chamar muita atenção. Mas você falou do nosso lar. O nosso lar é colônia, pô. Olha o nome, né? Colônia. Então tá todo mundo uniformizado, né? Na representação do filme, fazem batas brancas esvoaçantes com tons de violáceos na fábrica de uniforme, né? Na cidade para onde o Robin Williams vai no filme, não é uma colônia e não tem uniformidade. Cada um vive a vida mental como quer e como pode, né? Esse foi um lance genial do filme, né? Genial. Sem dúvida. Essa representação eu acho muito bacana. As pessoas lá, elas possuem uma ocupação. Veja, as pessoas no Amor Além da Vida têm um trabalho, cara. O sujeito que é o guia mais próximo, que vai receber o Robin Williams, ele recebe ajuda o Robin Williams nos intervalos da sua ocupação habitual. Elas têm uma atividade. Eu não consigo imaginar uma descrição melhor do mundo espiritual, seja do mundo espiritual que a gente conhece, né, aquele ali do rame-rame diário, como do mundo espiritual mais doloroso, de maior sofrimento, enfim, em que há uma bagunça, uma sujeira, uma desolação, um perigo, um risco, uma ameaça, enfim. O filme é, pra mim, a melhor representação possível que já fizeram, e acho assim que vai ser muito difícil que alguém algum dia dê passos tão avançados tão cedo. Já tem 20 anos e até agora ninguém conseguiu caminhar melhor. Na minha percepção do filme, o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso que o Valdir colocou. Essa representação muito interessante de como as ideias elas participam, né? Ou melhor, como as construções mentais elas constroem o mundo. Então, é a capacidade do espírito de moldar a realidade à sua volta pela vontade e pelo pensamento. Então, o que mais me chamou a atenção é isso, né? Então, tem aquela casa belíssima com aquele jardim super colorido e que é uma pintura, né? Você adentra, né? Ele está na pintura. Não é simplesmente uma pintura para ver. Ele está vivenciando aquela pintura que era o que ela fazia, enfim. E ela, por outro lado, né, estava vivendo uma vida mental muito difícil com as suas questões íntimas, né? Vivendo um momento difícil, ela estava extremamente introspectiva, de tal modo que ela se torna, inclusive, inacessível a ele. E o mundo que ela habita agora é um mundo absolutamente diferente daquele que é representado. Então, o que o filme retrata é isso, é que nós vamos moldando o mundo à nossa volta, né? E aí transformando, portanto, essa realidade. Então há um poder muito grande, e isso, de fato, como o Valdir colocou, é retratado em várias outras obras, especialmente nas nossas obras aqui do espiritismo brasileiro. Então eu achei que isso aí foi a sacada do filme, me parece, foi isso aí também, concordo com o Valdir. Eu vou aproveitar esse gancho aí que o Valdir puxou com o nosso lado, que o pessoal pode estar ouvindo, pode estar assim, nossa, vocês exageram, às vezes pegam muito pesado e tal. Não, então assim, primeira coisa, né, deixar claro aqui que é uma opinião que a gente compartilha. Um dos problemas com um filme como o Nosso Lar, né, que explodiu no Brasil, aí fez mais de 10 milhões de pagantes no cinema, foi uma obra muito bem recebida pelo público, né, mostrando o impacto que o espiritismo tem sobre a cultura geral. Não tem 10 milhões de espíritas no Brasil que respondem no censo, sim, eu sou espírita, né? A população oficialmente espírita é muito menor que isso, mas as ideias básicas, a reencarnação, a vida após a morte, etc.,
repercutem na cultura como os filmes que nós estamos discutindo, né? Afinal, são filmes americanos. Mas um problema ali, primeiro aquele tom de novela das 6 é um tanto quanto insuportável, vamos falar sério, né? Ninguém merece. Depois, o filme é, obviamente, uma propaganda, o que é sempre ruim quando você pensa em arte, né? Propaganda religiosa e arte não são a mesma coisa. Depois, tem o fato do mundo espiritual ser algo objetivo. Nosso lar é um local objetivo, é uma realidade objetiva. A gente chama isso de metafísica, né? Dado que ele é uma realidade objetiva, tem alguém que manda lá e estrutura a vida mental como quer, ou pelo menos estrutura a realidade como quer, e você vive na realidade estruturada por outras pessoas. Daí o nome colônia não me parece mal colocado, né, Valdir? Alguém foi lá, construiu, definiu as regras e você vive. Se não quiser obedecer, vai embora. No Amor Além da Vida, a vida objetiva é a vida subjetiva, o que parece mais condizente com o ensino básico dos espíritos na codificação, né? Que existe uma correlação mais próxima entre vida mental e ambiente. E aí eu remeto ao um dos maiores clássicos da literatura espírita, que é o Memórias de um Suicida, da nossa queridíssima Ivone Pereira. E lá no livro, quem não se lembra do Memórias de um Suicida, lá no livro, nosso querido Camilo, que está vivendo na vida espiritual após o suicídio por longas décadas, né? Todos os seus amigos já reencarnaram, ele fica enrolando para reencarnar, né? Esse é um dos dramas do final do livro. Ele vive numa casa, numa comunidade que foi estruturada mentalmente para ele viver lá. Volte lá no livro e veja como eles discutem, inclusive, o meio ambiente em que ele vive, a partir das suas condições mentais para viver ali. Inclusive, ele tem dificuldade de sair daquela comunidade. Então vem os benfeitores, né? Dizendo, olha, não é tudo aqui em volta que é assim, não. Isso aqui é o que você pode ver, isso aqui é o que você suporta, isso aqui. Mas eu quero ir para mais longe. Falei, então, você tem certos bloqueios mentais, seria legal reencarnar e se livrar desses bloqueios. E assim você pode ir para outros lugares e pode viver sob outras condições. E é muito bacana ver o que acontece com a casa em que ele vive, quando ele decide sair de lá e reencarnar. Volte lá no livro, eu não vou dar spoiler dessa parte não. Mas então fica aí pra galera, Amor Além da Vida vale muito a pena ser revisto. E tem uma discussão, atenção para os gatilhos de suicídio. A discussão imposta no filme sobre suicídio é muito humana. É quase um grito de revolta contra tradições religiosas opressivas, né? A premissa, inclusive, é de que, tendo a Annie, a esposa, cometido suicídio, ela nunca mais vai poder se reencontrar com os filhos ou com o marido. E é isso que causa revolta nele, no Chris, né? Não, de jeito nenhum. Ainda não encontrei meus filhos, mas eu vou atrás da minha esposa. É um grito de revolta contra essas tradições religiosas que criaram abismos entre espíritos que viveram e desencarnaram sob condições distintas, pelos motivos mais diversos, e que sempre foi falso, pelo que a gente sabe sobre o espiritismo, como o espiritismo nos ensina, não existe esse abismo, nem essa separação absoluta entre os espíritos, não importa o que tenha acontecido. Eu acho que esse é talvez uma das argumentações mais importantes, Rodolfo. Foi muito bom que você lembrou, estava na minha listinha aqui até, porque os espíritos, neste local onde eles se encontram, eles não se tornaram todo-poderosos, sábios e conhecedores de tudo o que existe só porque desencarnaram, né? Eles passaram a perceber uma outra realidade, uma outra interação, uma outra relação, e isso faz muito sentido com o espiritismo. E eles, inclusive, os que estavam no círculo de relação do Robin Williams, eles viviam dentro de uma premissa equivocada, o que acontece também com os espíritos que estão desencarnados. Eles também podem se equivocar acerca de premissas. E qual era a premissa errada que eles tinham? De que alguém que se mata está condenado a uma perdição, a um desaparecimento. Perfeito. E o Robin Williams chega lá falando, ela é o meu grande amor, ela é a minha relação mais profunda e eu não admito que isso seja uma realidade. Ele e os outros espíritos que o cercam se surpreendem com a determinação dele com essa proposta contrária ao dogma, né? E quando eles se permitem ir contrariamente ao dogma, eles descobrem uma coisa nova. Não, o suicídio não é o ponto final. Há um retorno a partir daí. E, inclusive, um retorno que
os espíritas deveriam valorizar muito, que é, vamos reencarnar? Vamos os dois voltar a ficar juntos? E neste momento do filme, já que a gente tá falando de spoiler, ele inclusive descobre que as pessoas com quem ele tá se relacionando não são as pessoas que ele achava que eram, né? As relações de pai, filho, filha, marido, professor, etc., não estavam completamente misturadas ali. O que é talvez o maior desafio. A gente pensa no mundo espiritual como cheio de desafios materiais, quando, seguindo a sua ideia, o nosso maior desafio no mundo espiritual é um desafio subjetivo, é deixar de enxergar o meu pai como meu pai, o meu filho como meu filho, o meu amigo como meu amigo, e perceber que o mundo espiritual é um feixe de relações afetivas que não respeita essas pré-condições. Para mim, esse é o filme mais incrível que o espiritismo ou que o espiritualismo poderia ter feito até agora. Cada vez que eu reflito sobre ele, eu acho esse filme mais perfeito. Dos que a gente discutiu até agora, por exemplo, é o único que vai pegar forte com a ideia de reencarnação, né? E outra, ela cometeu o suicídio, reencarna como uma garotinha que encontra o garotinho, quer dizer, não há uma punição da divindade, etc. É um filme que tem uma mensagem fantástica nesse sentido, né? Dá pra recomeçar e o que importa é o afeto. O Cuba Gooding Jr. se revela, um dos filhos dele, né? É muito emocionante. Mas você falou, bom, desencarnados, a gente não é pai e filho, mãe e filha. Mas, de certo modo, o fato de termos vivido como pais e filhos não deixa de estruturar teu afeto. E essa é uma relação indestrutível. E o filme põe isso em xeque. Ele não é mais um garotinho, ele já é um adulto e tem uma história própria, mas era o pai dele. O filme coloca isso numa configuração que só depende deles, de como ela vai ser vivida, né? Não é uma estrutura definida na natureza. Você desencarna e aí, como é que vocês querem se relacionar a partir de agora? Vocês que são espíritos imortais iguais. Bom, cara, não sei, eu gosto da minha mãe, eu prefiro me relacionar com ela como se ela fosse minha mãe. Falei, então tá. Então você gosta? Gosto. Não quero desfazer isso. Ok. Não é a natureza que vai ditar a regra. A regra vem de dentro pra fora. E o filme é magistral ao representar isso, né? Bem legal. Sou uma porcaria de tataravô e não tem desculpa. Tá de zoeira? Eu pensei que eu fosse tataraneto daquele monstro. Deu até um upgrade. Minha vida toda, sempre me achei meio diferente. E eu nunca soube de onde isso vinha. Mas é claro, era de você. Eu me orgulho de você. Eu me orgulho da minha família! A gente vai encaminhar aqui a nossa discussão para duas animações, né? A primeira é Viva! A Vida é uma Festa, de 2017. Entender por que esse filme virou esse título, sendo que o original era Coco, é outra novela. Esse filme é uma delícia, esse desenho é lindo, né? É um desenho inspirado na cultura mexicana do Dia dos Mortos, né? Tem toda aquela ideia o problema com os mortos é ser lembrado pelos vivos, né? Eles ganham vitalidade, consciência, se mantêm ativos e felizes, dado que são parte da vida material pela lembrança, pela memória, né? É um filme muito rico, saboroso, não só pela estética, que vai lembrar até o Amor Além da Vida, né? Acho que se botar Amor Além da Vida e A Vida é uma Festa, a paleta de cores, como o Valdir gosta de dizer aí, é imbatível até hoje, né? Juntando esses dois filmes. Quem viu recentemente, do que vocês mais acharam, o que vocês mais gostaram revendo ou assistindo pela primeira vez recentemente? Viva! A Vida é uma Festa. Gente, eu vi recentemente, né? Inclusive já era um filme que a minha sobrinha dizia pra mim, tia, tem que assistir, é um filme lindo, é uma perspectiva diferente do mundo espiritual, é isso, é aquilo. Assim, de fato, a paleta de cores é belíssima. Uma das coisas que pra mim tocou bastante foi a questão da memória. Vamos dizer assim, no filme ele coloca um pouco como um condicionamento. O plano espiritual, ou os espíritos que estão no plano espiritual, eles só vão se manter íntegros, viventes, enquanto alguém no plano material, parentes, amigos, quem quer que seja, lembrarem deles, contarem as histórias dele. Vamos dizer assim, é até mesmo uma coisa que eu acho muito bacana, bonito, né? A questão não só do afeto, mas da forma como você honra teus antepassados. É muito interessante. Mas no ponto, né, essa é uma diferenciação, pelo menos que para mim ficou claro assim, no ponto que se fala, olha, você precisa de alguém vivo para que você no plano espiritual se mantenha íntegro,
vivo, em forma, isso já desvincula um pouco do que o espiritismo coloca, porque afinal de contas a gente sabe que tem muitas pessoas que passam a vida, tua existência encarnada, infelizmente serão pessoas que vão viver sós, em situações de abandono, e que talvez ao desencarnarem não tenham ninguém que lembre delas. E nem por isso elas vão se desintegrar, vão sofrer uma segunda morte, mesmo porque o mundo espiritual é um mundo. Lá eu posso reencontrar eu vou reencontrar afetos e desafetos e posso construir uma nova vida espiritual. Eu posso encontrar alguém que eu nunca tenha encontrado antes no mundo espiritual e depois transporto isso para a vida material. Você pode começar uma outra história, uma outra identidade. Totalmente, uma outra identidade e tudo mais, que depois eu transporto para a vida material. Então só esse detalhe que para mim diferencia um pouco. Agora, você poder lembrar do outro através das memórias, das lembranças, eu acho belíssimo. Eu acho que é uma forma de você se construir também. Não é simplesmente construir o outro, mas se construir a partir das histórias contadas, da vida narrada. Isso, pra mim, nessa animação, foi um dos pontos que eu achei mais bonito. Eu tenho uma leitura num caminho diferente do da Jussara. Ela tá correta em relação a uma leitura objetiva a partir do espiritismo, irreparável. Eu vi o desenho, eu adorei e eu adoro animações com uma outra perspectiva, que na minha percepção pode fazer sentido, que é uma animação é por pressuposto descrição metafórica de alguma coisa lá, né? Você tá ali propondo uma visão diferente sobre algo. O sujeito morre e vai para esse mundo espiritual dos mexicanos e ele continua existindo lá enquanto as pessoas que estão aqui na Terra lembram dele. Quando deixam de lembrar, ela desaparece desse mundo espiritual. Qual é a metáfora por trás disso para mim? Enquanto ele possui vínculos com a Terra, ou seja, memórias de alguém que está na Terra, ele continua existindo ainda no mesmo plano. A partir do momento em que ele encerra as suas relações com esse plano, ele vai para outro lugar. Assim como quem está vivo na Terra e morre, desaparece da Terra e vai para este mundo espiritual, quando as relações dele com esse mundo espiritual se encerram, ou melhor, com a Terra se encerram, ele parte para um outro mundo. É uma segunda morte, digamos assim. Elaborado mim, isso hein, Valdir? Elaborada essa tua reflexão, hein? O filme me sugeriu isso com muita profundidade. Então, enquanto aquelas pessoas ainda estão vinculadas à experiência dela, à necessidade delas deste mundo encarnado, ou seja, as memórias, elas continuam naquele mundo espiritual. Acabou a experiência possível aqui, acabou essa relação, elas estão prontas para partir para outro mundo espiritual, para outro nível de evolução. Inclusive pelo laço, né? Porque a memória vai manter você preso a um grupo, né, Jussara? Então, por exemplo, você reencarna neto do teu tataravô. Tipo, né? Aí depois você é o avô daquele seu avô. Entendeu? Sim, Esse ciclo se mantém nas reencarnações por afinidade. A gente pode estar reencarnando não exatamente na mesma família, né? Aliás, o que são, né? Famílias quando a gente pensa no tempo. Não tem um tronco só, né? Ela pode ter vários. Mas, de todo modo, é a memória, o afeto vinculado à memória que vai te manter reencarnando com tarefas a cumprir, afetos a defender, amores a cultivar, até o ponto em que você vai perdendo o laço, ou esse laço se expande de uma tal maneira que você quer se identificar com outras experiências e deixa aquele grupo, aquela atmosfera, aquela geografia específica, né? Aquele feixe que te prendia à Terra, representado pelas memórias dos encarnados, se desfez. Então, qual o sentido de você continuar no mesmo mundo espiritual? Nenhum. Parte pro próximo. Eu fiquei muito tocado, o desenho me tocou muito, assim. Nesse caso, sem colocar a perspectiva da reencarnação, né? Porque eles não trabalham, pelo menos no filme, né? Não trabalharam a perspectiva da reencarnação. O que tu tá sugerindo é que, de certa forma, eles realmente evoluiriam para um outro plano espiritual nessa, entre aspas, segunda morte. Ou se desapegariam, não precisa nem evoluir aqui, não seria progresso linear, né? Seria mais um desapego mesmo. Olha, o que eu podia aqui, eu me sentia vinculado, né, Valdir? Uma coisa muito assim eles se lembram de mim e eu me vinculo também, mas chega uma hora em que ninguém lembra de ninguém e você também não se vincula, então você parte para novas experiências. Mas assim, eu acho que daí a gente também tem que fazer essa análise com cuidado, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura a partir de uma noção espírita de vínculos afetivos
de possibilidades reencarnatórias, isso e aquilo. Que, na boa, pode ser que não seja assim. E pode ser, por exemplo, que a visão do Valdir, ela tá pegando uma perspectiva que até se afasta um pouco do espiritismo. Olha, de repente a realidade é outra. Porque assim, eu, no mesmo campo de conhecimento, eu posso ter aqueles vínculos afetivos, mas em determinado momento eu falo assim, olha, não, eu agora sei, junto com os meus mentores, ou o que quer que seja, olha, eu sei que agora reencarnar junto com esse grupo, que não é só família sanguínea, mas grupo de amigos, grupo de relações, não faz mais sentido. Eu posso ir para outro campo. Para o espiritismo, isso também é possível. Agora, eu acho que o que o Valdir está colocando, não sei se é isso, é uma outra perspectiva, até desvinculada desse entendimento da doutrina espírita. Comecei as minhas reflexões dizendo que uma animação tem por pressuposto essas metáforas, né? Uhum. Eu aprecio a história divertida, as cores do filme são incríveis e tal, mas eu fui refletir sobre o que mais aquilo ali me permitiria analisar do mundo espiritual e inclusive a partir do que nós somos como espíritas, né? Do mar cultural espírita em que a gente tá mergulhado. Eu tava pensando nisso, mas não dá para um espírito deixar de existir, ele não vai desaparecer como aquelas pessoas ali no desenho somem. O que isso pode me sugerir? Aí eu tava lá pensando, bom, as pessoas deixaram de lembrar dele, logo ele não tem mais as relações, então os laços que o prendiam, as experiências que lhe seriam necessárias, já não existem mais. Se não existem mais, ele pode ir para outro lugar. E ele não estava, na verdade, vindo de algum lugar, ele estava vindo da Terra para ali. Ele deixa de existir na Terra e passa a existir lá. Quando essa relação Terra, mundo dos espíritos ali, deixa de ser uma ponte para ele está pronto para ir para outro canto. Não, é uma especulação só. Sim, é porque, para os limites da cultura católica mexicana, isso é uma lacuna, é um mistério, um segredo, eles não vão discutir isso. É, lógico. Outro detalhe, animais de poder. Achei lindo, achei o máximo. Você ter os animais de poder, aqueles que se vinculam a você, a sua natureza. Os e que vão... os daimons. Animais de poder, que eles chamavam no filme. Os daimons, é o mix cultural, é o caldeirão de culturas. Essas tradições surgiram há muito tempo, estão em toda parte, estão em todo lugar na cultura humana. O rito funerário sempre foi muito celebrado, por quê? Porque ele confere identidade, tanto à vida material quanto à vida espiritual. Então, volte lá, caro ouvinte, né, nossa querida ouvinte, dá uma olhada, a gente tem uma coluna de filosofia, eu não me lembro, acho que episódio 2, a religião dos gregos, né? Eu falo um pouco sobre a importância que o rito funerário tem para a identidade da comunidade e também para a relação entre a vida que você teve e as suas expectativas na vida após a morte. Dá um confere lá, porque eu acho que um pouco do que o Viva, a Vida é uma Festa, transmite, tem muito a ver com essa cultura grega também, tá bom? Dayan, você viu também o filme recentemente, né? Você gostou muito desse desenho, né? Gostei. Eu acho que os meninos já fizeram aqui as considerações mais importantes. Quando eu assisti, o que me chamou um pouco a atenção é que nas minhas andanças aqui pelo Peru, especialmente ali em Cusco, no Vale Sagrado, a gente acaba conhecendo um pouco da história ali dos povos, enfim, pré-colombianos, né? Especialmente lá, no caso do Peru dos Incas. E eu lembrei imediatamente de um festival que eles narraram, na época, enquanto a gente estava fazendo nossas andanças, que eles têm um festival como esse do México, né, que seria o Dia dos Mortos, e que algumas pessoas conservariam esses parentes mais queridos em casa, né, em jarros ou mumificados. E eles levam o pessoal para a festa, os pré-colombianos, né? Me parece eles tinham uma relação muito diferente, né, da nossa. Não sei se mais saudável, eu tendo até a achar que é, porque não é uma coisa de perda tão grande e tão triste. É claro que é esquisito, né, você levar ali a sua urna funerária para uma festa, mas é para o seu parente participar desse festejo com você. E aí me parece que quebra um pouco a ideia de reencarnação e tudo, porque ele morreu, mas ele está comigo aqui e ele continua participando dessa nossa vida carnal e tem um dia que tem uma festa especial para ele, nós vamos levá-los lá. Na hipótese do filme, eu não sei se essa é uma tradição maia ou asteca, já que, né, os dois povos viveram ali no México, enfim, mas que é uma tradição que eles têm, né, muito antiga e que é uma relação com a morte muito diferente da nossa, especialmente no Brasil, mas não necessariamente espírita, é muito diferente mesmo, é um modo de encarar. Eu, particularmente, me chama a atenção
é que eu vejo essa relação como muito mais saudável que a que nós temos. Muito menos sofrida, né? Muito menos agoniante, enfim, e que pode ser encarada, o fato da morte, enfim, de uma forma muito mais leve. O que mais me chamou a atenção no filme, na verdade, foi essa pegada, assim, achei muito bacana. Aqui é o céu. Não, esse é o pré-vida. É aqui que novas almas adquirem suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem pra Terra. Conheça 22. Eu quero ir pra Terra. Não adianta lutar. Eu não quero. Muito bem, galera, então chegamos aqui ao nosso último filme selecionado, ganhador do Oscar, né? O desenho, ou a animação Soul, da Disney. Você não viu ainda? Mais uma vez, dá um pause aí, vai lá curtir o desenho e volta, porque a gente vai dar spoilers no comentário, tá bom? Soul é um filme produzido pela Disney e tem feito muito sucesso. Ele conta a história de um professor de música que quer ser um músico de jazz, né? E que depois de muita luta tem um convite para participar de um ensaio aberto no Half Note Club e tem a chance de impressionar uma grande cantora e também produtora. Só que ele sofre um acidente que faz com que a sua alma seja separada do corpo e seja transportada para a vida espiritual. Especificamente, ele vai parar no Seminário Você, um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixão antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joel trabalha ali no treinamento de almas, algumas delas muito complicadas, como a 22. O mais legal desse filme é que gerou uma série de polêmicas entre nós mesmos com relação ao que de fato está representado no filme. Valdir, começa contigo, já afinal de contas você me chamou a atenção para alguns detalhes que eu nem de longe tinha prestado atenção. Esse desenho, na minha modesta opinião, é cuspido e esculpido em Carrara, né? Uma representação do mito de Er, do diálogo A República de Platão. Você ouvinte acompanha aí o episódio 6 da coluna de filosofia, a reencarnação em Platão. Daqui a pouco eu comento o porquê. Vai lá, Valdir. Aquela esteirinha te levava pra onde? Tem reencarnação ou não tem? Como é que essa alma, a 22, se transformou numa criaturinha tão complexa sem ter reencarnado? Então, Rod, eu achei esse filme bastante difícil de fazer qualquer análise, né? Quando a gente havia falado sobre ele primeiro, você tinha me falado, a encarnação da 22 tal. Beleza, ela estava se preparando para encarnar, mas ela não tinha nenhuma experiência prévia, né? Ninguém ali tem nenhuma experiência prévia. Inclusive, o sujeito, quando morre, estava indo para um desconhecido, uma espécie de reunião geral de todos os princípios viventes do universo. Uma coisa que eu achei legal no filme é que parece que todo mundo vai pro paraíso, né? O que já é ou pelo menos ninguém vai pro inferno, digamos assim. Vamos tirar essa exclusão, já é um ganho significativo no progresso da percepção religiosa, as pessoas não vão pro inferno, né? Eu tive dificuldades para ver o filme inteiro. Eu acabei vendo o filme em umas 5 ou 6 partes, ele não foi exatamente um desenho atraente pra mim, embora eu goste de jazz, eu acho que o filme ficou na maior parte do tempo um pouco lento demais. Eu adorei os seres místicos, peculiares, diversos, gerenciais, enfim, aquela coisa que eles aparecem ali, contando quem vai pro além, quem vai reencarnar. Eu achei isso tudo muito... A burocracia do mundo espiritual, aquela burocracia do mundo espiritual. Exato, assim, eu achei esses seres muito legais. Eu não acho que haja uma representação espírita pra eles, mas eles fazem um papel muito legal no filme, né? Talvez a melhor representação pra uma divindade que um desenho tenha feito até hoje. Acho que eles são a melhor representação do divino que um desenho conseguiu fazer. Então, eu também achei meio difícil de assistir o filme. Vou confessar. Que nem o Valdir, eu assisti em 3 partes, assim, o filme. Mas pra mim ele é um filme que fala muito mais sobre a vida do que a morte, né? O plano espiritual. Ele é mais uma mensagem pra como se deve viver do que necessariamente o que se deve esperar depois da morte ou antes de encarnar. Porque, assim, algumas situações, pra mim, óbvio que eu vi esse filme e não parei pra pensar sobre, meditar sobre a mensagem dele de uma forma mais profunda, que isso, de repente, demanda um tempo. Mas, pra mim, algumas informações como, bem, olha, você vai ser mal-humorado e você vai ser espoleta.
você vai ter determinada propensão e você é aquilo, como se fossem escolhas muito mecânicas. Vamos dizer assim, contrapondo isso com o que a gente tem no espiritismo, fica problemático. Pareceu que era uma coisa muito predestinação. Olha, você está lógico que você faz um plano, quando você reencarna, isso vai se alterando. Lá pro final, eles trazem uma explicação. Olha, missão é diferente de propósito. Propósitos são tendências, são habilidades, intuições que você, quando tiver na vida terrena, você vai poder utilizar daquela forma que melhor lhe convir, mas não necessariamente é uma missão, porque a missão você vai descobrindo no viver. Então, para mim, o filme é mais uma discussão sobre a vida, como eu devo olhar a vida, do que necessariamente como é um preparo de onde nós viemos, digamos assim. Isso é mais teologia protestante do que espiritismo, né? Isso é a teoria da predestinação. Isso. É como o pessoal da predestinação tenta explicar a diversidade e o livre-arbítrio, né? Então tem presbiterianismo e calvinismo, enfim. Você notou essa dificuldade de eles mesmos conseguirem explicar o que eles queriam, né? Isso, eu notei essa dificuldade. Então eu tentei me ater só mesmo a mensagem da, vamos dizer assim, tu tá vivo, tu tá aqui. Para mim, a questão de você estar presente o tempo todo, de você poder tentar a todo momento olhar com um olhar atual e presente, como se fosse uma primeira vez a vida, como na mensagem lá da Doroteia, né? Cara, um velho sábio disse pro sujeito, olha, eu tô atrás do oceano, né? Não, mas olha só, aqui você tá no mar. Tá, eu tô no mar, mas eu quero é o oceano. Então veja, você já está vivendo a vida. E a vida é aquilo que vai acontecer, como diria, acho que não sei se foi o Beatle, né? A vida é aquilo que tu vai acontecer. John Lennon. A vida é o que acontece enquanto você faz planos. Né? Quando você faz planos. Então, muitas das vezes, viva. É isso que tu precisa. Então, eu acho que é mais uma mensagem nesse sentido. Legal. Eu acho que Soul é uma refilmagem de O Céu Pode Esperar, né? Lembrando que é a segunda refilmagem, porque o filme original, não sei se vocês lembram, O Céu Pode Esperar, Warren Beatty. Eu vi há muitos anos. É, 1978. Muitos anos. O cara que morre, chega no céu, não era hora ainda, ele tem que voltar, mas ele não tem mais corpo, ele tem que arrumar outro corpo pra ele, tirar alguém de lá e jogar ele no corpo. O segundo, O Céu Pode Esperar, ele já é do Chris Rock. Então ele já é de 2001. Mesma coisa, ele morre, um comediante que morre, chega no céu, tem que voltar. E o Soul é uma experiência de quase morte, né? Mais uma não coincidência, porque no caso do mito de Er na República de Platão, o tal do Er é um soldado que passa por uma experiência de quase morte e volta. E aquela esteirinha tem no mito de Er também. As almas ficam enfileiradas, elas vão por um caminho, só que aí tem as portas do julgamento, que no caso do Soul é um burocrata que fica separando ali as almas, dizendo o que elas vão fazer, né? Mas não tem inferno. É uma experiência de quase morte, o filme é bem legal, porque tem a ver com essa mensagem sobre a valorização da vida. De resto, virou uma miscelânea sobre as almas, que me pareceu mais uma coisa que eles não deram conta de resolver do que algo com algum fundamento. O que você achou, Dayane? Enquanto animação eu gostei, ela é bastante divertida e tal. Mas fazendo uma análise aqui, né, no nosso episódio do ponto de vista espírita, o desenho ele é todo antidoutrinário, né? Por essa nossa audiência não esperava. O uso do termo antidoutrinário vai ter um espírita mais tradicional. Olha aí, vocês acham que são o quê? Mas ele traz algumas reflexões. Acho que o Valdir já trouxe também, a Ju. Eu acho que é bem nessa linha. O que me intrigou foi o fato da 22, enquanto ser que nunca teve uma experiência, ela nunca teve uma encarnação, ela já, entretanto... Eu passei batido por isso daí. Eu passei completamente batido. Eu falei, nossa, que vidinha terrível essa menina teve antes. Eu falei, ela não teve vida anterior. Eu falei, como é que ela desenvolveu uma personalidade? Deus deu pra ela uma personalidade? Mas não tem Deus no desenho. Isso é o que me chamou a atenção. Eu falei, mas peraí, ela não teve nenhuma experiência de nada. Ela é um ser zerado. Ela ia receber ali a sua programação neurolinguística para ela ter alguma coisa para poder encarnar, né? Ela ainda ia receber. Só que ela, na verdade, ela já era um ser extremamente complexo, né? Ela tinha... Bichinha ressentida, magoada. Enfim...
porque ela mesma não conseguia se encaixar, não tinha um negócio e tal. E isso já mostra a complexidade do que ela é. Então isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, como que a gente chega nesse nível de complexidade do ser sem nunca ter sido, né? Sendo protestante e não levando a reencarnação a sério. Tu tem que explicar uma coisa que tu não tem como. Por isso que pra mim ficou meio confuso, porque, por exemplo, tudo isso que o Dayan falou, né, eu notei, e outra, vocês não notaram assim, eu não quero ir pra Terra, aí quando as alminhas pulando, meu amigo, lá você vai se ferrar, lá, dor e sofrimento é lá. Não tem um apoio, né, ninguém fala, vai que a água tá quentinha, quer dizer, já dão logo o toque, nem vai. Assim, eu peguei e pensei, cara, ela nunca foi. Da onde surge esse conhecimento que o bichinho, quando reencarnar, vai ter problemas? É isso que eu fico assim, cara, como assim, então, né? Eu acho que a equipe de roteiristas leu Platão, né? Viu os filmes dos anos 70 aí, O Céu Pode Esperar. Ó, vamos ver O Céu Pode Esperar e vamos ler o Mito de Hermes de Platão. Mas a gente não é nem espírita, nem tá a fim de promover cultura grega ou africana, né? Nem muito menos oriental. Tá, então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma mixada aqui nas coisas, tá? Tem vida após a morte, isso é bom, porque as pessoas podem ficar felizes de saber que a morte não é o fim de tudo. Pra onde as almas vão? Então, pode dar ruim porque Deus vai julgar as almas, algumas podem ir pro lugar ruim. Não vamos mostrar isso não, porque estamos vivendo uma época muito difícil, beleza. Então vamos evitar mostrar isso. Tá, mas aí de onde a gente tira que as almas que vão reencarnar já têm um caráter? Afinal de contas, elas foram criadas do zero. Aliás, eu nem lembro se eles mostram como é que se cria uma alma. Já tava todo mundo no jardim de infância. Aquelas coisinhas fofinhas, bolinha fofinha, assim, que eu pensei até que era um ovoide. Eu pensei assim no começo que era um ovoide. Falei, caraca, meu irmão, os caras já vêm ovoide assim? Aí, não é isso. A alma já vem ali, ela brota. Entendeu? É muita lacuna, saca? Sim, Tem sim. muita coisa pra tu explicar. E cada explicação que tu dá cria uma outra necessidade, né? De ter que explicar de onde a coisa veio e tal. Isso dá um trabalhão. É por isso que Santo Agostinho é importante pra teologia. Bicho, para de pensar. Tem um mistério. Tu não confia em Deus? Eu tava vendo um documentário sobre um dos maiores líderes protestantes americanos, que é um cara fantástico. Eu recomendo que de vez em quando você vá lá e até vê como o vizinho se comporta, como é o rito dele, né? Seja uma religião afro, seja um protestante. A cultura católica é muito conhecida no Brasil. Um sujeito chamado Billy Graham. Ele foi o maior pastor do século XX. E é legal porque ele diz assim, quando eu fui pro seminário e comecei a estudar, eu comecei a descobrir que tem um monte de problema, né? Versões da Bíblia, evangelhos, nós mesmos já fizemos uns episódios aqui sobre isso. Eu vi que aquilo tudo era muito complicado. Aí eu resolvi tomar uma decisão muito importante. E eu parado assistindo o documentário e pensando, qual será que foi a solução filosófica dele para esse monte de problema? Eu resolvi parar de pensar nisso. É o seguinte, Deus sabe o que faz, entendeu? Se teve um monte de problemas no meio do caminho, bom, isso é culpa nossa. Deus é perfeito, eu vou acreditar no que tá aqui. Falei, porra, mas aí não é uma solução. Ele disse, não, se eu ficasse pensando muito nisso, eu não fazia o meu trabalho. Eu falei, mas esse é o problema, tu pode estar fazendo o trabalho e ensinando coisa errada. Não, aí Deus resolve depois. Aí você vai num desenho animado, numa animação, e aí você tá lá no roteiro. Isso veio da onde? Isso vai pra onde? O que acontece depois? Isso dá muito problema. Vamos pegar aqui um pouco de PNL, vamos pegar aqui uma discussão sobre o propósito e trazer pro mais simples. Que às vezes é até o mais legal, né? Que é a reflexão sobre a vida que você leva agora, né? É que na verdade é o que eu me ative, né? Como quando, por exemplo, a reflexão que ele faz quando vai no barbeiro. Cara, eu tava tão preenchido de mim mesmo que eu não tinha notado aí do outro. Eu não sabia quem era o outro. Aí foi preciso, a 22, tá dentro do corpo dele, algo novo, pra se abrir e aí ele ouvir a história do outro, ser mais leve. E aí, Rodolfo, eu chego nesse ponto aí que você comentou. É interessante porque em algumas tradições orientais, na verdade, o mistério é visto como de uma outra forma. É uma forma até muito poética, muito bonita, porque assim... Cara, você tem uma imagem do que é Deus. Você, racionalmente, enquanto espírita, católica, você tem uma persona do que seria Deus. E eles dizem o seguinte, e isso é um problema, porque essa formatação de Deus, para você, primeiro, é impossível que você entenda quem é Ele. Mas ainda assim, você quer racionalizar sobre Ele. E quando você faz isso, você impede que o mistério se apresente, que Ele faça parte de você. Que é só nisso que você conhece Deus. Né? É uma outra visão interessante. É muito diferente. E a gente pode debater depois isso. Mas eles não têm o problema com a autoridade. Nosso problema com Deus é a autoridade. Né? O problema ocidental com Deus é o seguinte, qual é a fonte de autoridade, qual é a regra que a gente tem que seguir,
é o certo e errado, sim ou não. Não é o caso da cultura ocidental, né? Por isso que eu acho que o espiritismo ainda tem muito, nesse sentido, que evoluir como filosofia. A maior parte dos espíritas pensam em Deus do mesmo modo que os católicos pensam, do que os protestantes pensam. E Deus é uma autoridade, ponto. Aliás, sobre os filmes que a gente listou, os maiores comentários que eu ouvi dos grandes amigos espíritas, divulgadores, estudiosos, foi: não tem Deus nesses filmes. E eu sempre dizia assim, olha... Não tem Deus. O cara tá batalhando pelo amor da vida dele. Tu acha que Deus tá onde? Deus não é amor? Não, mas assim, ficou faltando, né? Ficou faltando o quê? Julgamento, obediência, autoridade. E no caso de quem tem a cultura católica mais enraizada, uma representação, inclusive... Material de Deus. Essa luz aí aponta, é Deus que tá mandando essa luz, que tu vai chegar na frente do trono. Também os protestantes têm muito disso, né? Você vai ficar chegar na frente do trono e Deus vai estar lá. Deus não tá em tudo? Deus não é amor? Então quando o Dr. Malcolm, lá do Sexto Sentido, chega pra esposa dele e faz aquele discurso no final, ele não tá ali encarando o sagrado? Sim, né? Com certeza. A libertação do garotinho, que agora vai ter uma vida saudável, não é sagrada? O cara, quando volta no Soul, o músico, e toca a vida dele de um outro jeito, ele não encontrou Deus? Me parece que a maior parte dos espíritas ainda ficam muito perdidos, né? Eles ficam procurando ali uma representação material da divindade que, francamente, a gente já devia ter superado essa expectativa. Lembra de King Kong? King Kong contemplando o pôr do sol em uma atitude de veneração ao abstrato, e as tribos e os homens tirando o King Kong como Deus. É a gente, cara. A gente precisa materializar Deus. Não tem porquê, cara. Não tem velho barbudo de voz poderosa, não tinha Deus no filme. Ponto. Como se lutar para ter uma vida boa não fosse por si só a coisa mais sagrada que a gente pudesse fazer, né? Para nós mesmos, para as pessoas que a gente ama, para a comunidade em que a gente vive. Eu ainda acho que o espiritismo tem muito o que superar. E a gente fica cobrando, né? A gente vai lá ver o filme e fala assim, hora que esse jeito vai aparecer na frente de um tribunal. Né? Aí tu vê um filme como o Ghost e fala, rapaz, ele não foi julgado, não apareceu ninguém, o cara descobriu um caminho por ele mesmo. Não pode estar certo isso, né? Não apareceu um mentor ali pra dizer faça o certo e evite o errado, o cara foi descobrindo por ele mesmo, tem algo errado no filme. Enfim, bom, gente, mas nosso episódio ficou muito longo, acho que tá bom, acho que a gente conseguiu falar bastante dos filmes que a gente tinha selecionado. Teremos uma parte 2, quem sabe uma parte 3, mas a parte 2 já tá roteirizada. O host da parte 2 vai ser a Juju e ela vai falar, ou nos fez uma lista de filmes sobre a relação dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados que nós somos, ou sobre feitiçaria, bruxaria, magia, possessão, perturbação espiritual e todo tipo de problema. Toda aquela coisa que a gente quer fugir, né? Daquilo que a gente quer fugir. Gente morta perturbando gente viva perturbando gente morta e correlatos. Isso aí. Beleza? Mas por hora a gente vai encerrar. Obrigado pelo tempo de vocês. Deem um pulinho lá no nosso Instagram, compartilhe o episódio se você gostou, mande sua recomendação de filme pra gente discutir, mais dia, menos dia, filme, série, que a gente tem que incluir séries agora, né? Sim, com certeza. Então vamos, filme, série, animação, o que for, tá bom? Obrigado, valeu, até logo. Valeu, galera, grande beijo. Beijo grande, abraço, tchau, tchau. E tchau pelo Valdir também, que teve problema que os créditos dele acabaram, ele caiu, mas ele também tá mandando um alô. Tchau. Beijo, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.